Olá pessoal, vamos continuar nossas conversas sobre jornalismo, iniciação ao jornalismo, e hoje nós vamos falar sobre jornalismo opinativo, né? É... O jornalismo opinativo é muito interessante porque, é lógico, a função principal do jornalismo é a informação, né? Nós estamos vendo aí nas nossas outras aulas, né? Que a principal função do jornalismo é trazer a informação dos fatos. Entretanto, existem alguns gêneros, né, alguns textos jornalísticos que você já deve ter se deparado, que não são textos que têm a preocupação de informar, mas são textos que fazem análises, que emitem opiniões, assim por diante. Então o jornalismo opinativo também faz parte aí da natureza jornalística, né? Inclusive, uma coisa muito interessante, que o jornalismo, quando ele surge, ele nasce opinativo. Nós vimos em outro momento, né, que o jornalismo ele é uma atividade que surge para justamente possibilitar a construção e expansão da esfera pública, portanto, eram jornais de causa, e a natureza opinativa era a essência desse tipo de jornalismo. Né? Então vamos só seguir aqui. Né? O segundo, os principais teóricos do jornalismo, né, existem vários gêneros do jornalismo opinativo. Um deles é o editorial. O editorial é aquele texto que geralmente vai na página 2 ou 4, no início do jornal, no qual expressa a posição oficial do jornal enquanto instituição. Normalmente, o editorial não é assinado. Tá? Você vai observar que tem um título diferente, tem uma página fixa, e ali naquele espaço, o veículo jornalístico emite a sua opinião oficial. Existem também editoriais, né, em telejornais, em radiojornais, né, também internet, tá? Embora esse gênero seja mais comum no meio impresso. Os artigos, né, artigos geralmente são assinados, né, então expressa a opinião aí do seu assinante, né, da pessoa que assinou. Muitas vezes essa opinião não é a mesma opinião do veículo. As colunas são o quê? São colunas fixas, né, são comentaristas contratados pelo jornalista, pelo veículo jornalístico, que vão então escrevendo sobre os assuntos específicos, coluna de economia, de esporte, de cultura, assim por diante. A crônica é um gênero jornalístico tipicamente brasileiro. A crônica aí é um relato quase que literário, parece um conto, que vai tratar de forma lírica, né, assuntos contemporâneos. As resenhas e as críticas, né, que é mais no campo da cultura, resenhas de livro, que faz uma pequena síntese e uma opinião sobre livro, as críticas de arte, de teatro, de cinema, etc. E as charges, né, que são os desenhos aí, e também, né, evidentemente, ela tem uma conotação opinativa, porque esses desenhos fazem caricaturas de personagens aí da esfera pública, né? Então, evidentemente, aquilo já indica também uma opinião, né? Bom, uh, o jornalismo, né, como nós comentamos, ele surge com material essencialmente opinativo, né? Então, naquela fase inicial do jornalismo, que nós chamamos de fase da ilustração, de fomento da esfera pública, os jornais eram jornais de causa, né? Então, a preocupação não era informar temas apenas, mas fundamentalmente emitir opiniões, juízos de valor, né, posicionamentos a respeito de assuntos contemporâneos, né? E essa ideia da objetividade jornalística e a separação entre informação e opinião, ela surge justamente com a mercantilização do jornalismo. Né? Por quê? Porque o jornal quer vender informação então, enquanto produto comercial, né, mercadológico. A informação acaba sendo uma mercadoria a ser vendida e a opinião, então, é um plus, é um acessório. Então, qual a ideia? Né? Mostrar para o leitor, para o consumidor, o que é informação, que tem um tipo, né, uma configuração, inclusive, do ponto de vista da diagramação, da paginação diferente, e o que é opinião. Opinião é destacada, geralmente numa tipologia diferente, é assinada, enfim. Tem uma série de elementos ali que indicam que aquele texto é opinativo, né? E tem um texto afirmativo. Então, diante disso, né, você tem a clássica divisão entre jornalismo informativo, que é a notícia, a nota, o chamado jornalismo interpretativo, que são as reportagens em profundidade, e o jornalismo opinativo. Né? Então, essa é a divisão clássica dos gêneros jornalísticos. Né? O Manuel Carlos Chaparro, pensador do jornalismo, professor da ECA, né, já aposentado, ele diz o seguinte: jornalismo é um exercício mental inevitavelmente subjetivo. Não há como observar, apurar, depurar para relatar ou comentar sem intervenção inteligente de ajuizamento valorativos.
Apesar disso, ainda há quem defenda a objetividade como virtude essencial do jornalismo. Fala-se em separação de opinião e informação, como se a manchete não contivesse um ponto de vista ou não fosse o resultado de uma intervenção opinativa provavelmente complexa, e como se a pedra angular da argumentação não estivesse nos fatos, né? O que o Chappell quer dizer com isso, né? Ele quer dizer o seguinte, que essa separação informação-opinião é meramente formal, né? Que, é claro, já vimos isso em outros momentos, que o jornalismo é uma atividade que não pode ser tida como neutra e imparcial, porque depende de escolhas, de seleção, de pautas, de fontes, de informações coletadas, né, a própria diagramação do jornal, a hierarquização das informações, um telejornal, por exemplo. Enfim, tudo isso, né, fazem parte do quê? De juízo de valor. Então o jornalismo é uma leitura, né? Qualquer jornal, em qualquer suporte, TV, rádio, internet, impresso, ele é uma leitura sobre a realidade, né? Então não há como você pensar uma neutralidade. Então, o que o Chaparro coloca? Não há como você construir informação sem proceder processos de valorativos, de ajuizamentos de valor. Então é necessário que você, é evidente que faz parte da própria natureza jornalística você ter esse perfil, né? Então, o que ele vai comentar então, né, o Chaparro, tá? É que essa divisão é meramente didática, né? Então não tem uma divisão estanque entre o que é jornalismo opinativo e informativo. Daí então o que ele vai dizer, né? Que o jornalismo é uma articulação dialética entre informação e argumentação valorativa. O que distingue os gêneros é o predomínio de uma ou outra dimensão. Temos assim, né, segundo Chaparro, o que se convencionou chamar de jornalismo informativo é o predomínio da narrativa. E o que se convencionou chamar de jornalismo opinativo é o predomínio da argumentação. Então, no informativo, na notícia, na nota, você predomina a narrativa, mas é evidente que essa narrativa lá não é neutra. E o que predomina, né, o que se convencionou chamar de jornalismo opinativo, o que predomina é a argumentação. E é evidente que a argumentação é baseada em fatos, né? Então, também há informação aí no jornalismo opinativo, tá? Então, a argumentação do jornalismo opinativo, ela é também baseada em fatos. Por que isso é importante, né? Pelo seguinte, não existe eu acho que, não há achismo no jornalismo. Você não pode opinar baseado em nada, baseado apenas numa percepção pessoal sua e fim de papo, né? O que se exige no jornalismo opinativo, o que se exige no jornalismo em modo geral e no opinativo em particular, é que toda a sua argumentação seja calcado em fatos verídicos. Então veja que interessante. O que o Chappell quer dizer? Quando nós falamos sobre a construção da informação, nós vimos que essa narrativa da informação ela vai partir de uma série de processos de seleção e hierarquização baseado em quê? Em pressupostos, em valores, né? E quando você vai construir a opinião no jornalismo, você vai ter uma argumentação baseada em quê? Em fatos verídicos, né? Então veja, a informação e a opinião caminham juntas. O que predomina no jornalismo informativo é a narração dos fatos, é a informação, evidente que é produto dessa narração de juízos de valores, portanto de opiniões, e o que predomina no jornalismo opinativo é a argumentação, evidentemente, né, o que sustenta essa opinião, mas baseada em fatos verídicos. Então veja, informação e opinião, elas existem nos dois gêneros, entretanto a diferença é que um predomina a informação e outro predomina a opinião, mas ambas estão articuladas dialeticamente, segundo o Chaparro, né? Então é muito importante que a gente tenha essa referência, né? Bom, como é que se constrói um texto opinativo, né? Primeiramente, né, você tem que definir qual é a argumentação predominante. Então você tem que definir o ponto de vista sobre o assunto, elaborar o que a gente chamamos de uma pensata, que é a construção de uma tese sobre um assunto com base em informações precisas. Diante disso, então, né, a estrutura do texto opinativo deve conter uma abertura, que pode ser com a pensata, o abre, né, que é diferente do lead, né, da informação, porque é interessante isso, né, porque o jornalismo opinativo parte do pressuposto que você já conhece aquele fato que vai ser objeto da sua opinião. Você vai elencar os fatos verificáveis que sustentam a argumentação, isso é muito importante. Não é só jogar argumentação, mas você vai elencar que fatos, né, que fenômenos verídicos, né, que sustentam essa pensata sua, essa argumentação.
Um diálogo com posições contrárias, então você vai desconstruir essa argumentação do outro e você encerra com o fortalecimento da tese e apontar para outras perspectivas de discussão. Né? Então, essa é uma lógica, é uma estrutura clássica, né, de um bom texto opinativo. Então você tem que abrir, né, do texto opinativo é com a pensata, né, com a tese, com a ideia central que você quer trabalhar. Você vai linkar depois os argumentos que sustentam essa ideia. Né? Aí depois, um momento, você faz um diálogo com eventuais posições contrárias a essa, e você fecha então com uma perspectiva de outras temáticas. Né? Bom, aqui então, né, vamos pegar um exemplo de um texto opinativo, né, um editorial do jornal Folha de São Paulo, de 2008, né. Então, aqui o texto vai dizer o seguinte, é um texto que fala sobre a medida provisória que libera bancos estatais para fazer compras sem limite, pode gerar equívocos e deve ser reformada. Esse é o título do editorial da Folha de São Paulo, tá? Deixa eu só ver aqui, porque está um pouquinho grande, um pouquinho pequeno aqui, para a gente poder ler melhor. Bom, vamos lá. Então, como é que é aqui? Então, vamos ver a pensata desse texto, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tanto esconjurou a hipótese de editar um pacote anticrise, mas acabou produzindo o seu. Antes tivesse mantido a palavra. A medida provisória 443, que autoriza bancos estatais a comprarem qualquer tipo de empresa sem a devida prestação de contas, é uma mistura de equívocos e irresponsabilidade. Então, essa é a pensata, essa é a opinião. Tá? Então, abre já, ó, né, com a opinião sobre esse assunto. Né? Aí, depois, na sequência, ele vai elencar uma série de informações que vão sustentar essa opinião. Né? Então, fala um pouco que o pacote do governo federal dá uma guinada perigosa no modo de abordar os efeitos. Né? Aí fala, né, uma frase aqui do ex-ministro, né, do então ministro Guido Mantega, não tem banco quebrado, faz uma crítica sobre isso. Depois fala sobre a habilitação do Banco do Brasil para atuar nesse mercado. Então, né, até faz uma defesa, né, que é defensável isso, mas critica também, né, esse exagero. Critica a inclusão da Caixa Econômica Federal, que é um banco 100% estatal, portanto é questionável isso. Né? Aí depois fala sobre a construção civil, que está com escassez de capital de giro, que falta crédito, etc. Ali embaixo, né, você vai ter um diálogo com a posição contrária, desconstruindo o argumento. Né? Aqui fala, né, que o guichê de ajuda, fala do BNDES, fala um pouco, né, dessa possibilidade, que essa ideia do Lula, né, a argumentação do governo Lula naquele momento, era poder financiar aí, né, as empresas da construção civil. Né? E aí então, né, ele fecha, lá no finalzinho, a última frase, ele fecha com uma perspectiva. O legislativo brasileiro não deveria endossar o texto sem determinar alterações fundamentais em nome do interesse público. Né? Então, essa é a editorial da Folha. Tá? Aqui, rapidamente, um outro exemplo do Estado de São Paulo, que abre com fatos. Né? O evento promovido pela International Bar Association sobre segurança jurídica e os riscos de insolvência na economia globalizada, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, fez duas observações importantes sobre o papel judiciário e suas relações com o executivo. Aqui é interessante, abre com fatos, né, uma mudança, não uma pensata. Né? Aí, então, aqui, depois ele vai linkar os fatos, né, e aí, né, para demonstrar o problema que existe aqui, que é a tensão entre poder judiciário e poder executivo. Né? E aí, a pensata, a opinião, vai no final. Né? A tensão entre o executivo e o judiciário só está ocorrendo por causa de dois equívocos cometidos pelo presidente da República. O primeiro é o expediente de usar decretos e medidas provisórias para tratar de matérias que teriam de passar pelo Congresso Nacional, sob a forma de projetos de lei, ou propostas de emenda constitucional. O segundo é desprezar os órgãos técnicos responsáveis pela qualidade da elaboração legislativa. As consequências desses erros são imprevisíveis e podem custar caro ao governo e ao país. Né? Então essa aqui é uma ideia também de editorial, né, que aqui a uma inversão na pensata vai para o final. Né? A pensata vai para o final, começa com um fato, vai elencando uma série de elementos. É muito interessante, né, que aqui os fatos são elencados para demonstrar a gravidade do problema. Né? Então eles vão criando uma tensão crescente até fechar com a opinião. Então uma outra estrutura também de editorial. Tá? Então essas são, né, dois exemplos que eu dei de editorial, são posições
aí, né, dos veículos de comunicação. E é importante a gente observar, né, que o jornalismo opinativo, né, a questão central é que para você emitir uma opinião no jornalismo, é necessário você fundamentar em fatos verificáveis. Tá? Você não pode emitir opinião baseado, suas argumentações que não sejam lastreadas em fatos verificáveis, em fatos verídicos. Né? Isso é muito importante. Né? O jornalismo opinativo também tem que estar submetido às normas éticas do jornalismo. Tá? É claro que muitas vezes isso não ocorre, né? Muitas vezes isso não acontece. Vamos observar aí vários exemplos de opiniões jornalísticas que não são calcadas em fatos, né? Você tem aí, inclusive, com essa profusão aí de fake news, né? Profusão aí de sites, etc., que a preocupação é fazer libelos de causa, opiniões, etc., mas isso não é um bom jornalismo opinativo, tá? Jornalismo opinativo não é opinionismo. Jornalismo opinativo é uma opinião jornalística, qualquer que seja ela, mas que seja centrada em argumentações construídas sobre fatos, ok? Então ficamos por aqui, né? Sobre jornalismo opinativo, a gente vai conversando também em outros momentos. Eu acho importante, né, que vocês comecem a ler, né, uma forma de a gente ver como é que funcionam as estruturas opinativas, usar os gêneros opinativos, né? A crônica, as colunas econômicas, as críticas, as resenhas críticas, e verificar como é que essas colunas, esses artigos opinativos, esses textos opinativos, eles constroem essa articulação da argumentação, ok? Então, um bom texto opinativo não é apenas aquele texto que defende uma posição que a gente gosta, mas um bom texto opinativo é aquele que tem argumentações sólidas baseadas em fatos. Valeu, pessoal. Um abraço.